Olá, tudo bem? Eu sou a Renata Semeghini, psicóloga e enfermeira. Sou pós-graduada em psicologia hospitalar e enfermeira pós-graduada em UTI, neo e pediátrica, e sou mestranda em patologia experimental. Eu trabalho com emagrecimento, sou hipnoterapeuta, e aí decidimos, eu, Renata, psicóloga, o Márcio, que é o Gaspar, personal educador físico, e a Karina Mello, nutricionista, fazermos uma parceria e elaborarmos o primeiro workshop de emagrecimento certo. Nesse workshop, a gente vai estar mostrando a vocês, cada um na sua área, a importância do emagrecimento saudável e de manter, o fundamental, manter o peso ideal. Porque muitas vezes as pessoas começam uma dieta e aí elas não conseguem se manter no peso. E aí acabam ganhando peso além do que ela tinha quando ela iniciou a dieta. Então é muito importante a gente trabalhar uma equipe multiprofissional. A obesidade atualmente é um problema mundial. E 97% das pessoas obesas, elas são obesas devido a hábitos inadequados de alimentação ou por compulsão alimentar. Apenas 3% dessa população, elas são obesas devido a um distúrbio metabólico, a um problema hormonal. Então é muito importante que a gente descubra qual é essa disfunção que está lhe causando essa obesidade. Se é uma compulsão alimentar, se descartar, você fazer todos os exames e descartou algum problema hormonal, algum problema de saúde, então aí a importância de trabalhar com uma equipe multi, Porque você trabalhando com um psicólogo, você vai trabalhar a sua parte emocional. Com o educador físico, você vai trabalhar a atividade física, o seu bem-estar. E com a nutricionista, a reeducação alimentar. Então isso é muito importante, Atualmente, com a vida moderna, muitas vezes as pessoas acabam abrindo mão da qualidade de vida, da busca do bem-estar e acabam deixando a saúde passar desapercebido. E aí com isso elas acabam não se alimentando adequadamente, com uma alimentação saudável, elas buscam pelas comidas rápidas, muitas vezes fast food, que não são saudáveis. Elas não dedicam tempo à prática de uma atividade física, para estar se exercitando, para estar buscando bem-estar, e principalmente o emocional, então, nunca é trabalhado. Não adianta eu iniciar uma dieta, você iniciar uma dieta e aí você trabalhar apenas o externo e não buscar a sua ajuda, uma ajuda emocional. Por quê? Porque você vai trabalhar o seu externo. Então eu vou começar uma dieta X, dieta Y, dieta do carboidrato, dieta da proteína. E aí, você vai trabalhar o seu externo e o seu emocional. Quais são os seus gatilhos mentais? Quais são os seus pensamentos sabotadores que lhe fazem não manter o peso ideal? Que lhe faz não conseguir atingir o peso ideal. Então é muito importante que você se dê conta disso e perceba quais são esses gatilhos mentais, quais são esses pensamentos sabotadores, Então, para a gente ter um emagrecimento adequado, para você ter um emagrecimento adequado, é muito importante você manter o pilar, que são os pensamentos. Então vamos reorganizar, reestruturar esses pensamentos, os sentimentos, o que lhe faz buscar por um alimento, o que você busca na alimentação, as suas ações, Quais são as suas ações? O que lhe faz comer rápido, não se dedicar um tempo assim para você se alimentar com uma alimentação adequada, A transformação de você buscar uma mudança, que seja ela externa e interna também, E a manutenção, porque é importante isso, tem que ser uma constante.
Então é muito importante você não iniciar uma dieta e falar, eu preciso iniciar a dieta segunda-feira. E eu preciso terminar a dieta em 60 dias. Agora, final de ano, todo mundo corre para isso, né? Eu preciso perder 5 quilos, eu preciso perder 10 quilos, porque vem o final de ano, eu quero ir viajar, eu quero pôr biquíni, eu quero estar na praia, eu quero estar na piscina. E aí você já vai ficar ansioso, porque você vai ver que o dia passa, os dias vão passando, o final do ano vai chegando, você não está atingindo o seu objetivo plenamente e aí você acaba buscando muitas vezes na alimentação, se tornando mais compulsivo e comendo mais. Aí de vez de perder peso, vai estar ganhando mais peso. Então é muito importante você se dar conta de quais são os seus gatilhos mentais, quais são os seus pensamentos sabotadores. Né? O que lhe causa ansiedade para buscar a comida? A comida lhe traz o quê? Você come porque você tem prazer em comer? Aí será que se você começar uma dieta, você não vai uma dieta trabalhando apenas o externo, você não vai estar tirando aquilo que lhe traz o prazer? E aí vai te trazer uma frustração? Então é importante você pensar nisso. Você come quando você está frustrada? Então, por que você busca na comida saciar sua frustração? Será que você não pode reorganizar esse pensamento e buscar uma outra maneira? Você come porque você está ansiosa? Então, o que lhe faz trazer essa ansiedade? Como trabalhar e diminuir essa ansiedade para que você não precise buscar na comida a diminuir a sua ansiedade? Então isso tudo é muito importante, né? Não adianta você trabalhar apenas o externo, que nem muitas vezes as pessoas falam, eu vou comer, vou atingir o peso e aí vou fazer a cirurgia bariátrica. Tá, aí você faz a cirurgia bariátrica, você não pratica atividade física, você não trabalha o seu emocional, o que a gente classifica de continua com a mente gorda. E aí você vai fazer o quê? Comer cada vez mais. E aí você fez a bariátrica, você passou por aquele tratamento, que é um tratamento muito pesado, você fica dias sem comer, o pós-cirúrgico é bastante doloroso, né? E aí você pega e continua com a mente gorda. Só que você fez a bariátrica, o estômago, ele pode dilatar. E aí o que vai acontecer? Você vai começar a comer um pouquinho, aí você no dia seguinte mais um pouquinho, no outro dia mais um pouquinho. Com isso, seu estômago vai dilatar e você vai estar comendo igual ou até mais como você comia antes, né? Então é muito importante você trabalhar o externo e o interno. Você está decidida a fazer a bariátrica, mas para fazer a cirurgia bariátrica é muito importante você trabalhar o seu emocional, você ter a ajuda de um psicólogo para você trabalhar o seu emocional. Então isso é muito importante, né? Tanto para homens quanto para mulheres. Isso é muito importante, né? Então o nosso cérebro ele está em constante ação, né? Ele está sempre trabalhando constantemente. E muitas vezes a gente acaba no dia a dia fazendo situações corriqueiras no automático. Por exemplo, se você dirige, muitas vezes você acaba dirigindo no automático. Você não precisa pensar, agora eu preciso engatar a marcha, eu preciso pisar no freio, eu preciso pisar no acelerador. Não, você vai fazendo isso automaticamente. A mesma coisa acontece com a comida. Se você vai num restaurante self-service, você pode observar que muitas vezes os pratos de restaurante self-service são grandes. Para quê? Para que você coloque o maior número de quantidade de comida devido à variedade, opções, até porque eles ganham através do peso. Então, quanto mais você comer, melhor para eles, que eles vão ganhar mais. E aí, com isso, você coloca aquela quantidade no prato e vai fazendo isso automaticamente, porque você passa a ver uma opção, você passa a ver outra opção. Então é muito importante quando você vai vai comer no restaurante self-service, você sempre se perguntar antes, eu preciso comer isso? Porque com isso você vai dar tempo ao seu cérebro dele parar
e pensar. Então, a gente tem parte dos nossos cérebros são mais primitivas, né? Que é o reptiliano. E ele vai disparar, né? O nosso inconsciente dispara, pega. E aí o nosso cérebro, a parte do córtex, que é o nosso cérebro racional, você vai ter que exercitá-lo para ele parar e pensar. Eu preciso pegar isso? Eu preciso comer isso? Né? Com isso você vai exercitando o seu cérebro e aí você vai ter o tempo de parar e pensar. Né? Um outro exemplo. Todos os dias eu não resisto e pego a sobremesa. Você para e pensa, eu preciso comer sobremesa todos os dias? Aí você também não precisa tirar radicalmente a sobremesa. Eu não como a partir de hoje mais sobremesa. Não, você pode parar e pensar, hoje eu não vou comer a sobremesa. É quarta-feira, eu não vou comer. Ok. Hoje é sexta, eu vou me dar o prazer de comer uma sobremesa. Então você vai diminuindo aos poucos, né? Você vai se exercitando. E esse exercício constante vai fazendo com que você se torne mais racional, né? Porque nós, seres humanos, temos essa capacidade. Os animais, eles são irracionais, eles agem por instinto, né? A gente tem a parte do córtex, a nossa estrutura cerebral faz com que a gente pense. Então a gente tem que exercitar o nosso cérebro para isso, para ele parar e pensar. E aí com isso você vai já fazendo uma reeducação alimentar, porque você vai se exercitar. Então eu preciso fazer isso, eu tenho o meu gatilho mental. Eu paro e penso, eu preciso disso? Eu preciso fazer isso? Né? Igual se você come rápido, você não dá tempo do cérebro assimilar aquele alimento. E aí você acaba comendo cada vez mais. Se você come devagar, você está mastigando, o seu cérebro ele vai estar se exercitando juntamente com a sua mastigação. E aí você vai se sentir mais saciável comendo menos. Então é muito importante você apreciar a comida, sentir o prazer da comida, sentir o cheiro da comida. Com tudo isso, você vai estimulando partes do seu cérebro que vai fazer com que você tenha o prazer comendo menos. Se você mastigar, você está curtindo aquela comida, você está sentindo prazer em aquilo que você está fazendo, você está dando tempo para o seu cérebro de reconhecer aquele alimento, de você ter uma alimentação saudável, um tempo para aquilo. E aí com isso você vai comer menos. Então isso é um exercício diário e requer um tempo, né? Porque a gente tem hábitos, a gente cria comportamentos, né? Devido a heranças que a gente herda, devido à nossa sociedade. E aí para haver uma mudança não pode ser do dia para a noite. Você tem que fazer essa mudança aos poucos. E isso você tem que levar um tempo. Por isso a importância de não estabelecer uma data final, para você não cair numa ansiedade, né? Não se tornar mais ansioso ainda e não atingir o seu objetivo. Então isso é muito importante, né? E perceber o que a comida lhe traz. Você busca pelo alimento quando? Quando você está ansioso, então você não pode exercitar o seu cérebro de novo, parar e pensar, eu preciso comer isso agora? Você não pode fazer um exercício de respiração para você poder se acalmar, abaixar o seu nível de ansiedade? E aí com isso você não vai precisar ter a compulsão pelo alimento? Eu busco a comida quando eu estou frustrada. O que lhe trouxe a frustração? Então você vai parar e eu preciso comer esse alimento porque eu estou frustrada? Então você pode buscar uma outra maneira, um outro exercício, né? O único prazer que eu tenho é em me alimentar. O que mais pode lhe trazer prazer? Você pode buscar buscar uma outra forma de te trazer prazer, né? Então isso é muito importante. Você ver quais são os seus gatilhos mentais
e quais são os pensamentos sabotadores, né? Por exemplo, o pensamento sabotador. Ah, eu vou comer hoje porque é sábado, né? Aí na segunda eu começo a dieta. Aí você cai na procrastinação, né? Que você vai sempre protelando. Ah, amanhã eu começo, depois eu começo. E aí com isso você vai ficando mais frustrado, você vai conseguindo não manter o seu peso, não conseguindo perder o peso. E aí isso vai gerando mais dificuldade, mais ansiedade. Então é muito importante o auxílio do psicólogo para que você possa trabalhar o externo e trabalhar o seu mental. Né? Como eu disse, a mesma coisa com as pessoas que vão buscar a cirurgia bariátrica. Ah, então elas estão obesas, estão enormes, muito acima do peso, e aí vai buscar a cirurgia bariátrica. Só que ela vai trabalhar, vai fazer a cirurgia, vai resolver o externo. E como está o psicológico dessa pessoa? Não adianta nada, é o que a gente fala, continuar com a mente gorda, né? Porque aí a pessoa vai começar a comer um pouquinho, depois mais um pouquinho, aí vai dilatando o estômago, e aí quando for ver, ela tá com um peso muito maior do que quando ela foi fazer a cirurgia bariátrica. Então é muito importante sempre identificar quais são os gatilhos mentais, identificar quais são os seus gatilhos mentais e identificar quais são os pensamentos sabotadores. Então essas são as dicas que a gente vai passando para vocês até o momento, para que vocês possam começar a se exercitar, né? Vocês começarem a repensar, fazer a reorganização mental para que vocês possam ter um emagrecimento certo, que é esse o objetivo do nosso primeiro workshop. A compulsividade alimentar, ela vai fazer com que você busque na comida o prazer, a frustração ou uma punição. Ah, eu como para me punir, porque eu tô gordo mesmo, eu tenho que cada vez mais comer mais. E aí você não tem prazer, você está se punindo, você não trabalha o seu emocional, você não faz uma atividade física, você não faz uma reeducação alimentar. Então é muito importante quando você ter essa decisão por fazer uma dieta, buscar um emagrecimento, você buscar uma equipe multiprofissional, para você poder trabalhar todos os tópicos, todos os pilares do seu objetivo. E aí, com isso, você atingir o seu objetivo. Muitas vezes, você já deve ter iniciado alguma dieta, e aí você fala, mas eu fiz tudo certinho, e aí eu perdi peso, quando eu parei a dieta, comecei a ganhar peso tudo de novo e ganhei mais peso do que eu tinha antes. Isso dá trabalho. É muito importante você não sofrer por antecipação. E aí, quando você estabelecer o objetivo que você quer realmente perder peso, você sofrer cada etapa, você fazer o planejamento de cada etapa e não sofrer por antecipação. Assim como quando a gente está num ano letivo, por exemplo, né? Todo mundo aqui passou pela escola. E aí, uma série nova, meu Deus, como vai ser as provas, novos desafios. Você está sofrendo por antecipação. Isso está gerando cada vez mais ansiedade. Aí você vai fazer a prova, você vai ficar mais nervosa. Aí muitas vezes você fez a prova e fala, nossa, não estava tão difícil quanto eu pensava. A mesma coisa acontece numa dieta. Você não tem que, meu Deus, como vai ser? Será que eu vou passar fome? Vou sofrer? Vou ficar sem comer? Vou ficar com vontade? Aí vai ter um churrasco no final de semana, vão ficar, não, só um pedacinho, como que vai ser? Não, você está decidida, então é importante você atingir esse objetivo. Vai ter trabalho? Vai, com certeza. Não vai ser fácil? Não, muitas vezes não vai ser fácil. Tenho certeza que vocês já passaram por desafios na vida, que muitas vezes vocês olham hoje para trás e falam, nossa, eu imaginei que fosse dar muito mais trabalho, que fosse muito mais difícil. E eu consegui superar. A mesma coisa com o emagrecimento. Você tem que impor cada etapa, você tem que se impor e saber que você quer atingir o objetivo. E organizar, planejar essa etapa.
e pensar, organizar, planejar e passar cada etapa de uma vez. E aí, com isso, atingir o objetivo e manter uma constante, né? Porque aí você vai ter uma reeducação alimentar, você vai criar novos hábitos saudáveis, você vai estar trabalhando o seu emocional, e aí com isso você vai poder manter o peso ideal, que é esse o objetivo, manter o seu peso ideal, né? E aí com isso vocês podem estar anotando perguntas, a gente vai estar fazendo live, vocês vão estar podendo mandar as questões que vocês têm, as dúvidas que vocês têm, anotem, podem perguntar para a gente estar sanando as dúvidas de vocês, né? Então é muito importante, eu vou estar repassando algumas dicas, vocês reorganizarem os pensamentos de vocês verem quais são os gatilhos mentais que lhe fazem buscar a comida, né? E vocês verem quais são os pensamentos sabotadores de vocês. Então, com isso, e fazer o exercício diário mental. Eu preciso comer isso? Eu preciso colocar isso no prato? Tá certo eu comer rápido? Tá certo eu não ter um minuto para eu poder comer tranquilamente, para eu poder ter prazer naquilo, sentir o paladar, sentir o aroma daquela alimentação? Então é muito importante vocês se darem conta disso. Vocês merecem isso. Se a gente tem tempo para trabalhar, se a gente tem tempo para se deslocar para o trabalho, é a mesma coisa, cuidar da saúde, cuidar do nosso emocional, a gente tem que encarar com a mesma naturalidade que a gente encara escovar os dentes, ir ao banheiro, tomar banho. Então a gente tem que se dar essa importância. Então cuidar da nossa saúde também tem que fazer parte da nossa rotina diária. E aí com isso vocês vão exercitando o cérebro de vocês cada vez mais. Então isso é muito importante. Então vocês podem estar anotando as dúvidas que vocês tiverem, as perguntas que vocês tiverem e estar nos fazendo, que aí a gente vai estar dando continuidade a esse trabalho. E aí a Karina vai estar falando sobre a parte nutricional, o Gaspar já falou sobre a parte da atividade física, e aí vocês aguardem que mais surpresas vão surgir. Muito obrigada e até mais!